Tudo começou com nosso mestre de cerimônias, Archive, que deseja um demônio sem teto que foi tratado como lixo. A rainha dos demônios o resgatou de um beco sujo e não se importou com sua aparência. Ela salvou um demônio completamente sem valor e o levou para seu castelo. Com o passar do tempo, ele se aproximou da rainha dos demônios. Ele descobriu que a rainha demônio não tem família e vive no castelo desde que nasceu. Como a rainha tem aparência humana, isso torna impossível para ela ter um filho, mas ela fez de Archive seu filho em vez disso, já que não podia ter um. No entanto, um dia, Archive assistiu horrorizado enquanto heróis humanos derrotam a rainha demônio após romperem o tratado de paz que tinham com ela. Como a rainha demônio é imortal, os heróis decidem causar-lhe dor. A rainha demônio percebe que seu filho adotivo Archive está por perto e, de forma sutil, lhe diz para fugir, mas ele recusa. Archive observa enquanto a equipe de heróis destrói a dignidade de sua mãe. Eles se divertem com ela à força, a agredindo e despedaçando seu corpo. Archive não consegue mais suportar e tenta lutar contra os heróis, mas isso termina com um dos heróis cortando sua cabeça. A rainha demoníaca vê isso e grita de dor. Sua empatia pelo arquivo a quebra, e assim que a equipe de heróis vê isso, eles entram em ação. O plano para selá-la finalmente se concretizou. Depois que a equipe de heróis selou a rainha demônio, algum tempo passou como se não tivessem cometido crimes de guerra, e 2 dos heróis alçaram voo. Pelo menos preparados para o nascimento de seu filho. No entanto, algo interessante acontece no útero de Lisa. Antes de Archive morrer, ele ativou um parasita especial chamado Parasita da Ninhada. A alma de Archive se infiltrou no útero de Lisa, chutou seu verdadeiro bebê para o lixo e reivindicou o lugar para si. 6 anos após o nascimento de Lisa, o bebê nasceu. Após isso, o filho do herói cresceu e se tornou um garotinho. Agora renascido, o objetivo de Archive é simples. Ele quer vingança contra os heróis enquanto também ressuscita a rainha demônio. O plano de Archive é eliminar os heróis um a um, enquanto extrai os cristais selados dentro deles, que são peças mágicas necessárias para trazer a mamãe de volta de seu sono no reino das trevas. Para alcançar esse objetivo, Archive escolheu um certo tipo de poder, que são os olhos demoníacos, que lhe permitem controlar os desejos das pessoas. O poder é enfraquecido ao redor dos 8 heróis, com exceção de Lace. Archive acredita que o poder funciona bem com Lease porque ele é seu filho. Archive aprendeu em 6 anos que família é uma fraqueza humana. Ele já tem o que é necessário para acabar com Lease, mas a espada está sempre por perto e a espada é muito mais forte. Como a espada é um guerreiro sem coração que, na verdade, não tem sentimentos pelo próprio filho, Archive sabe que ele não é páreo para ele. No entanto, ele está planejando usar Lease para acabar com a vida de Sword. Mais tarde, Archive acorda com o som de Lease e Sword discutindo. Aparentemente, Sword está irritado porque seu filho não gosta dele. Em um acesso de raiva, Sword fala sobre como seu filho se parece com um demônio. Isso ofende Lease, que acredita que o marido a está acusando de traí-lo com um demônio. Ela sai em lágrimas e abraça seu filho. Em seguida, leva-o de volta para o quarto e é nesse momento que Archive usa seu poder sobre ela. Como Lease quer que Sword a ame mais, Archive muda as coisas. Com seu poder, ele faz Lease perceber Sword como um demônio. Quando Sword aparece na sala da noite para Archive, Lisa está esperando negociar. Lisa engana Sword enquanto desafio para fugir. Archive se dirige ao penhasco, esperando o defeito sobreviverá. Momento depois, Sword aparece e Archive revela sua surpresa. No entanto, Sword segurou a espada e não estava na sala. A espada 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 estava na sala. Seu arquivo que ele não eliminou sua esposa, mas apenas a colocou para dormir. Sword é visto através do arquivo e sabe que ele é um demônio. Ele exige saber o que fez com seu verdadeiro filho, e o arquivo informa calmamente que ele o consumiu como biscoitos. Sword é tomado pela raiva enquanto se prepara para eliminar Archive, Lease aparece. Ela crava sua espada na espada, encerrando. Archive permanece ali como um verdadeiro vilão, pois isso é apenas o começo de sua vingança contra os heróis. Depois que Lease termina de eliminar a espada, Archive remove o controle mental. Ele destrói toda a existência de Lisa ao revelar que é um demônio e que a espada estava certa o tempo todo. Archive ainda tem algo sinistro planejado para ela. Mas ela pega a sua espada e se envia para o além. Archive se lembra da história que Lisa uma vez contou a ela. Aparentemente, ela é uma elfa. E foram demônios que exterminaram sua família. Essa era a razão pela qual ela lutava contra demônios, mas após dar à luz seu filho, ela abandonou sua busca por vingança. À medida que a consciência de Lisa se desvanece, Archive se lembra disso e derrama lágrimas sem nem perceber. No entanto, sua busca por vingança. A rainha demônio assume o controle e ele saca uma faca para cavar nos corpos de Lace e Sword, recuperando os cristais de que precisa. 14 anos depois disso, Archive está crescido e chega à academia após ser convocado como professor. A Academia Real de Heróis é onde o rei afastar-se e abandonar seu filho como covardes. Depois disso, ele foi adotado por uma família nobre, o que facilitou sua vida. Mais tarde, ele se juntou a uma guilda de heróis especializada em exterminar demônios. Ele enviou outros demônios como ele para a vida após a morte porque estava tentando para se aproximar dos heróis. Embora isso esteja errado, Archive não se importa, desde que isso leve um passo mais perto de alcançar seu objetivo de ressuscitar a rainha demônio. Quando Archive percebeu que seu poder estava longe de ser comparável ao dos heróis, ele mudou seu plano. Vasson.
Contatado pelo regular, ele conseguiu convencer o general a enviá-lo para a academia como professor. Seu plano é se aproximar dos filhos do herói na academia e virá-los contra seus pais. Ele conseguiu adquirir várias habilidades ao longo dos anos e planeja usar tudo para conseguir o que deseja. Enquanto fazia uma visita à academia, Archive se depara com um interesse especial. A filha do grande herói, Frugil, e seu nome é Idri. Logo depois, Archive se vê dando uma aula. Ele está ensinando os alunos sobre alquimia e percebe que apenas Idri está concentrando-se. Nesse momento, um dos alunos abre a boca para dizer que alquimia é uma matéria sem graça, já que se trata apenas de fazer poções, para provar que o garoto está errado. Archive rasga um pedaço de papel e o torna forte o suficiente para cortar sua mesa. Ele explica a eles os fundamentos da alquimia, o que torna isso muito interessante. Os outros alunos ficam impressionados com isso, exceto pelo garoto mal-educado. Ele afirma que Archive não fez nada de especial e Archive decide testá-lo. Archive o chama para o pódio e lhe entrega um tubo de ensaio, dizendo para ele transformar a água dentro. O cara usa um feitiço de fogo para ferva a água, mas Archive informa que ele está errado. Archive revela que ele usou magia de encantamento e não alquimia, no entanto, elogia seu talento para magia de encantamento e o incentiva a se acalmar e aprender. O restante da turma ri do garoto mal-educado e Archive pergunta a eles se estão qualquer um deles que possa fazer melhor do que ele fez. Ele sugere que quem for capaz de fazer melhor deve levantar a mão e se apresentar. Quando nenhum deles levantou a mão, ele decidiu chamar Idri. Idri congelou como um rato pego ao amanhecer, mas não teve escolha a não ser ir até o pódio. Idri faz uso do feitiço de restauração, que está disponível apenas para alquimistas de alto nível. Archive fica impressionado com o talento da garota, mas de repente, ele percebe algo estranho em Idri. Usando seu poder de clarividência, ele descobre que Idri está molhado enquanto realiza o feitiço. O feitiço. Problemas, mais genética superior em relação a outros. Archive fica satisfeito ao ver isso, pois decide imediatamente que vai aproveitar Idri. Depois da aula, Archive se encontra com Lick para perguntar algo importante. Ele quer saber se pode colocar Idri sob sua tutela para aulas particulares. Lick então revela que isso é possível, mas só acontece durante um processo de seleção onde os professores são reunidos para mostrar seus talentos. Basicamente, os alunos são os que escolhem o professor que desejam para orientação pessoal. Para piorar a situação, o pai de Idri já recomendou outro. Um professor chamado Vicious. Como é uma política familiar, Lick acredita que Idri seguirá a instrução de seu pai. No entanto, Archive vê isso como um desafio. Ele se aproxima de Idri durante o intervalo da aula. Ele vai direto ao ponto, perguntando a ela se gosta de ficar sozinha por causa de sua condição. Isso chama a atenção de Idri, que se senta com Archive para uma conversa. Archive lhe oferece um sanduíche, que ela aceita. Enquanto comem, Idri pergunta a Archive como ele soube sobre sua condição, e ele, de forma orgulhosa, responde que é professor, então sabe onde procurar. O arquivo então choca Idri ao dizer que sua condição não tem cura. No entanto, sendo o professor legal que é, ele a assegura de que há uma maneira de ajudá-la a superar isso. Idri pergunta como o arquivo planeja ajudá-la se ele claramente disse que não há cura. Archive então responde que não vai curá-la, mas dar-lhe uma maneira de suportar. Assim que Archive percebe que ficou curiosamente ocioso, ele diz a ela para escolhê-lo na seleção, e ele lhe contará tudo o que ela precisa saber. Ele a assegura de que Vicious informará a seu pai sobre sua condição. Se ele descobrir. Isso assusta Idri, e Archive a incentiva a escolhê-lo na seleção se ela quiser que seu sofrimento acabe. No dia da seleção, os professores e alunos se reúnem na Arena Mágica como se fosse a cerimônia de seleção de Hogwarts. Qualquer professor que for selecionado tutorar seu aluno particular por um ano, como seu aprendiz. A diretora reclama sobre os alunos de baixo nível que tem no ano atual, e um dos professores informa a ela que a qualidade caiu ao longo dos anos desde que a guerra com os demônios terminou. No entanto, ele avisa a diretora que sobre Idri, que é o aluno mais promissor que eles têm para o ano. A diretora verifica o arquivo de Idri e percebe que Vish é a professora recomendada por ela. Nesse momento, o interesse da professora aumenta. E ela estava em uma viagem quando o arquivo foi retomado, sabendo muito pouco sobre ela. Sobre ele. O professor lhe diz que Archive é novo e que ele é um professor de alquimia. Ao ouvir o nome, a diretora deduz que Archive é filho dos heróis desaparecidos. No entanto, ninguém fica impressionado com a área de atuação de Archive, que é a alquimia. Quando chega a hora da seleção, Visha se gaba que ele tem a vantagem, mas para sua total surpresa e a de todos, Ido escolhe Archive como seu tutor particular. A tutoria. Dizendo a ela para não reconhecer a escolha de Ido, pois seu pai ficaria bravo. Aparentemente, seu pai faz doações para a escola e a diretora está ciente disso. Das desvantagens que a perda da frugalidade traz. No entanto, o Archive confia no fato de que a diretora precisa respeitar a escolha do aluno. A diretora se encontra em uma situação complicada e imediatamente utiliza a melhor maneira possível para se livrar disso. Para se livrar da
Crise de PR, ela sugere que os dois se enfrentem em um duelo e quem vencer terá Idri como seu aluno. Archive, no final das contas, está satisfeito com a escolha de ação da diretora. A diretora os informa que todos os feitiços de alta classe são proibidos durante o duelo. Ela também pede aos dois que mantenham a calma, já que estão lutando na frente de seus alunos. Antes do início do duelo, Archive analisa a situação e percebe que não pode usar seus olhos demoníacos porque a diretora está observando-o atentamente, tentando jogar com a mente de Archive. Vicious conta a ele que serviu nas Forças Armadas e que tinha 13 anos quando conseguiu sua primeira milhar de demônios. Por outro lado, Archive revela que escolheu a alquimia como seu campo de estudo porque parece simples e fraca por fora, mas na verdade não é. Além disso, depois disso, ele tem uma alta afinidade com seus olhos demoníacos, mas é uma pena que não possa utilizá-la durante o duelo. Ele tira alguns tubos de ensaio que contêm fermento em pó e os lança no ar acima de Vicious. Vicious acredita que Archive está tentando criar uma cortina de fumaça. E ele imediatamente lança uma enorme bola de fogo, mas Archive a bloqueia facilmente. A diretora reconhece a técnica que Archive usou. Ela admite que é uma técnica simples, mas difícil, pois precisa ser cronometrada perfeitamente para se adequar ao ataque que se aproxima. A maneira de fazer as coisas do Archive começa a interessar a diretora. Visha fica furioso porque o Archive está bloqueando todos os seus ataques e decide lançar um ataque de fogo em larga escala. Mas isso também desaparece como se nada fosse, deixando-o em choque. Percebendo que Visha está usado, Archive explica as coisas para ele. Ele admite que a magia de fogo é poderosa e pode derrotar múltiplos inimigos, mas depende exclusivamente do ambiente. Antes da batalha começar, Archive havia jogado fermento em pó infundido com mana no ar para absorver oxigênio, tornando difícil para Vicious usar seu poder. Vicious está furioso porque Archive usou sua própria técnica contra ele e recorre a um feitiço de alta classe. Vicious cria um leito de rocha derretida para engolir toda a área. Idri está dentro do alcance do ataque, e Archive é forçado a usar seu olhos demoníacos, chamados de 1000 olhos de centeio. Isso aumenta sua fisicalidade e também prevê os movimentos e ataques dos inimigos. Usando isso, ele consegue escapar do ataque de Visha e também salvar Idri. Archive venceu o duelo, mas ele classificou seu uso dos olhos demoníacos como um erro. Ele estava escondendo isso dos chefes, mas ao mesmo tempo, os 1000 olhos demoníacos secos que ele usou eram olhos demoníacos que os humanos também podem usar. Os humanos podem até usar clarividência, mas os que podem chamar a atenção são petrificação, charme e medo. Há também outros olhos demoníacos, mas estes estão escondidos do público. Archive se pergunta se não chamou a atenção da diretora, mas decide que precisa ser cauteloso a partir daquele momento. Nesse instante, Idri aparece em seu escritório. Idri agradece por ele tê-la salvado e também se desculpa por suas ações. Desculpa por colocá-lo em apuros, mas Archive a incentiva a parar de se desculpar quando não está errada. Archive pede a Idri que se sente, e ele pergunta quando ela começou a lutar contra a condição. Idri responde que começou quando ela tinha 8 anos e ninguém mais sabe sobre isso. Archive pergunta: desculpe, mas não posso ajudar com esse texto. Ter amigos. Idri começa a chorar, mas Archive a consola, garantindo que está ali para ajudá-la, já que ela o escolheu como seu professor. Archive então tira uma esfera de mana usada para praticar emissões de mana. Archive quer que Idri preencha a esfera de mana com mana até que ela quebre. Idri está preocupada com isso, pois estará sempre molhada, mas Archive a lembra de que ela precisa seguir suas instruções. Idri concorda em fazer isso e começa a encher a bola de mana. Archive fica impressionado com a quantidade de mana que Idri consegue produzir e, com isso, conclui que Idri é realmente a filha de um herói. Ele também nota que a monocor de Idri é branca, que é um tipo de mana que pode acomodar todos os tipos de magia. No entanto, há a possibilidade de que ela acomode atributos sombrios ao atingir a puberdade. Archive descobre que ele tem STR. Uma joia rara porque com Idri, ele pode facilmente ter a chance de derrubar Frujo. Idri logo atinge seu limite e está completamente molhada. Ele quer se dedicar ao prazer, mas Archive lhe dá a próxima instrução, que é suportar a dor por 3 dias sem se satisfazer. Idri observa como se ele tivesse acabado de pedir que ela lutasse contra um dragão assustador. Idri pergunta a Archive se ela está começando o procedimento, mesmo estando extremamente molhada, e ele responde que sim. Com um tom autoritário, Archive avisa que Idri pode esquecer o acordo dele se não conseguir fazer o que ele deseja. Disse. Também acrescenta que está sempre observando e que definitivamente saberá se ela tentar se agradar. Idri concorda com o acordo e sai do escritório. Depois que ela se vai, Archive revela que a condição de Idri é na verdade uma vantagem para ela, pois potencializa sua magia. Mas ela está segurando isso com prazer. Além disso, há uma maneira simples para Idri conquistar a condição, mas ele não está pronto para contar a ela, já que quer que ela dependa dele. Idri acha difícil manter as mãos longe de si mesma, mas não quer perder Archive como sua professora.
E isso é suficiente para mantê-la concentrada. No terceiro dia, ela desmaia por ter que suportar a vontade de se agradar. Archive aparece em sua aula e a leva para a enfermaria. Quando ela acorda, Archive a elogia por ter aguentado 3 dias sem se tocar. Ele então lhe diz que eles continuará o processo até que Idli consiga suportar e controlar a si mesma completamente. Diz a ela que o processo será difícil, mas assegura que um dia ela viverá uma vida normal. Idli diz a Archive que está pronta para continuar o processo, e Idli a informa que ela é livre para se tocar. Ele fica de guarda enquanto Idli se satisfaz. Archive também usou os olhos demoníacos chamados Charme para garantir que Idli não se sinta envergonhada ao fazer isso na presença dele. Isso também dará a Idli a sensação de que ela não pode se satisfazer a menos que se toque quando está perto de Archive. 5 dias depois, Idli está em outro momento. Embora sinta a intensa vontade de se tocar, ela percebe que consegue suportar. Mais tarde naquele dia, Archive a recompensa permitindo que ela se toque. Enquanto se dá prazer, ela pede para usar a mão de Archive, e ele a deixa fazer isso. É apenas para que ele possa ter controle total sobre ela. Archive está feliz por agora ter a filha de Frugel sob seu controle. Depois que Idli termina de usar sua mão, Archive corre para o banheiro para lavar as mãos com desgosto. Ele está irritado, mas ao mesmo tempo está fazer qualquer coisa desde que signifique trazer de volta a Rainha dos Demônios. No entanto, ele está determinado a não permitir que nenhum humano o envolva em seus prazeres novamente. Nesse momento, ele ouve um dos estudantes tentando forçar-se sobre ela. Ele corre para salvar a garota. Os estudantes são submetidos, mas não iriam. Ele observa a perseguição e está retirando o Idli. Então ele será também está por causa disso. Archive consegue passar o estudante com sua testemunha e depois se vai. Obrigado, 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 obrigado. Archive exige uma explicação de Idli. Idli confessa que sua condição não afeta apenas ela, mas também todos ao seu redor. Alguns ficam loucos, como o cara de antes, enquanto outros conseguem se controlar. É por isso que ela evita as pessoas. Ela é basicamente um romance ambulante. Desastre. Idli explica que sempre que tenta fazer amigas, os namorados delas acabam caindo sob sua influência, o que causa um afastamento entre elas e seus namorados. Isso também aconteceu com os professores homens. Em um momento, Idli visitou uma potencial amiga que deveria ser sua amiga, mas o pai dela caiu sob a influência. O homem era uma pessoa gentil, mas ele quase se impôs a ela. Ele foi impedido, mas isso causou um divórcio entre ele e sua esposa. A garota odiava Idli por destruir seu lar, e desde então ela a odeia. Idli quebra, chorando enquanto contava tudo a Archive. Depois de ouvir a história de Archive, ele percebe que Idli e a Rainha Demônio são bem diferentes. Enquanto Idli está sofrendo de uma condição relacionada a prazeres, a Rainha Demônio estava controlando seu desejo de eliminar pessoas. Archive estava com a Rainha Demoníaca, e ele percebeu o quanto ela estava se esforçando para não acabar com ele. Archive então percebe que precisa encontrar uma maneira de lidar com o encanto que Idli emana de seu corpo antes que isso cause um problema sério. Idli pergunta a Archive sobre seus pais e ele revela que eles desapareceram. E depois disso, ele foi adotado por alguns nobres. Os nobres não tinham filhos e também já haviam falecido. Idli então pergunta a Archive se ele tem algum membro da família, e ele diz que havia um que estava prestes a se tornar sua família, mas foi tirado dele. Idli entra em seu estado de prazer. E pergunta a Archive se pode assumir a posição da pessoa que Archive perdeu. Archive ouve isso e fica ainda mais irritado. Archive agarra Idli enquanto ela está imersa em seu estado de prazer. Ele a informa que ela nunca terá o que é necessário para substituir a pessoa que ele perdeu. Archive controla sua raiva e libera a garota. Na aula, Archive revisa o que aconteceu com Idli. Ele sabe que teria totalmente se aproveitado dela se tivesse apenas se deitado com ela. Archive fez muitas coisas terríveis até o momento presente e está se recuperando. Descer com Idli deveria ser o menor dos problemas dele, mas ele está um pouco hesitante. Depois da aula, Idli corre atrás de Archive como um cachorro apaixonado. Ela se desculpa pelo que aconteceu mais cedo, mesmo não se lembrando de ter sido estrangulada, graças ao feitiço do encantamento que Archive usou nela. Archive diz aí. Idli diz que não há nada pelo que se desculpar e lembra-a de não perder a aula especial daquela tarde. Idli então diz a Archive que não se importa se ele não a toca, mas que, pelo menos, ela quer que ele permaneça ao seu lado. Ela toca Archive, revelando que ele é o único apoio que ela tem. Idli tocando o arquivo lembra da Rainha Demônio, e seu humor muda completamente. O arquivo então diz a Idli que ele não a está rejeitando, e que também não tem problema em tocá-la, mas não quer que Idli o siga por aí. Ele a manda embora. E o encontra durante sua aula especial. Os olhos de Idli brilham de empolgação e ela sai correndo. Archive está satisfeito com a forma como as coisas estão indo, já que ele quer que Idli fique obcecada por ele. Um mês depois disso, Idli enche a esfera de mana com mana suficiente para quebrá-la. Archive fica chocado ao ver isso. Uma vez que o Monoball é um cristal de absorção mono de primeira classe que leva meio ano para se encher, mesmo para os melhores magos do reino. Devido ao treinamento que ela tem feito para superar sua condição, Idli está lentamente alcançando seu potencial. Sem saber, ela estava anteriormente suprimindo seu mana para
Superar sua condição. Archive está muito impressionado, pois Idri superou suas expectativas. Ele agora está confiante de que Idri superará os heróis do passado em 6 meses, se continuar treinando. A Archive dá um tapinha na cabeça de Idri, dizendo a ela que é incrível. Idri fica feliz que seu mentor está satisfeita com ela. Além disso, ela tem se segurado por 10 dias. Ela pergunta ao Archive se ele estaria disposto a se juntar a ela para se satisfazer. O Archive hesita inicialmente, mas percebe que pode ser finalmente a hora de assumir o controle total sobre Idri. Ele então pede a Idri para sair com ele naquela noite. Naquela noite, Archive e Idri vão para a cidade para o encontro. A cidade inteira está agitada porque estão celebrando o aniversário da derrota da 12ª Rainha Demônio. Idri revela que seu pai e os outros heróis derrotou a 13ª Rainha dos Demônios, e isso diz ao arquivo que sua Rainha dos Demônios era a 13ª Rainha dos Demônios. As Rainhas dos Demônios geralmente se reanimam após serem derrotadas, e a cada vez, elas ficam ainda mais fortes. Normalmente, leva tempo para que isso aconteça porque a 13ª Rainha dos Demônios. A rainha levou 150 anos para nascer. Isso significa que o próximo nascimento da Rainha Demônio será em 180 anos. Aparentemente, a humanidade estará em paz até lá, mas há um segredo do qual eles não têm conhecimento. A 13ª Rainha Demônio não foi derrotada, mas foi selada por causa de sua imortalidade. Archive sabe que o exército demoníaco teria continuado lutando na tentativa de quebrar o selo se soubesse do segredo. Os 8 heróis mantiveram isso em segredo de todos e selaram os fragmentos da Rainha Demoníaca dentro de seus próprios corpos. Eles são os únicos que sabem disso. Segredo, exceto para o arquivo, e ele conseguiu recuperar os fragmentos que estavam dentro do contrato e da espada. Para aproveitar o encontro, o arquivo e Idri conferem várias barracas de comida. Logo se encontram em um beco e são repentinamente atacados por demônios. Os demônios afirmam que estão lá por Idri e pede ao Archive para sair do caminho. Archive ataca os demônios, mas eles bloqueiam seu ataque e o atingem com flechas especiais. A flecha perfura seu corpo. Ele percebe que não está ferido, mas seu sangue está escorrendo. Acontece que os demônios estão usando um encantamento particular que rouba seu sangue de inimigos próximos. Essa técnica suga o sangue do inimigo em 30 segundos se eles permanecerem em estreita proximidade. Mesmo com o quão perigosa a técnica é, Archive não sente a necessidade de ter medo. Ele se vira para Idri e pede que ela lhe dê 20 segundos. Idri reconhece a ordem e libera um poderoso feitiço na tentativa de proteger seu mentor. Os demônios ficam presos em correntes feitas de chamas. Com a quantidade de poder emanando de Idri, os demônios percebem que ela é uma descendente direta de um dos heróis. Antes que os demônios consigam se recompor, Archive inicia o golpe final. Um líder dos demônios percebe que Archive é um demônio como eles por causa de seus olhos demoníacos. Archive então revela que foi ele quem atraiu os demônios com informações falsas, porque queria que Idri ganhasse alguma experiência de combate. Ela olha para os demônios moribundos e os agradece por seus sacrifícios. Quando tudo se acalma, Archive se aproxima de Idri, que está completamente molhada e não consegue mais controlar seu desejo. Archive realiza os desejos de Idri levando-a a uma pousada onde elas se divertem juntas. Durante seu momento de diversão, Idri chora porque finalmente encontrou alguém que pode se conectar com ela. Archive também entra em um transe onde vê a Rainha Demônio chorando porque ela está sempre sozinha. A imagem depois se transforma na de Idri em seu sonho. Quando ele acorda, a realidade é que ele se deitou com a filha de um herói finalmente lhe ocorre, enquanto também pensa na Rainha Demônio. Ele está prestes a desabar quando Idri se aproxima dele para confortá-lo. Ela o puxa para mais perto e coloca a cabeça dele em seus seios. Archive se sente como um adorável bebezinho enquanto adormece em Idri. Suas mãos. Archive tem dificuldade em se controlar enquanto está com Idri, e a sensação de relaxamento que ele sente é a mesma que tem sempre que está com a Rainha dos Demônios. Quando Archive finalmente acorda, Idri está profundamente adormecida. Archive então usa seu demônio. Uma habilidade ocular chamada Pesadelo sobre ela. Esta é uma habilidade que extrai memórias do passado dos alvos de Archive. Ele leva o eu subconsciente de Idri para uma sala para fazer perguntas a ela. Archive encontra o eu mais jovem de Idri e a assegura de que ela não tem nada com que se preocupar. Archive então exige que ela consiga entender a fundo sua própria vida. Que Idri conte tudo sobre ela mesma. Idri concorda feliz em fazer isso. Ela revela que é uma das muitas filhas de seu pai. Ela e seus irmãos foram divididos em 2 categorias. Havia aqueles que tinham o sangue de seu pai dominando seus corpos, e havia aqueles que tinham o sangue de suas mães dominava. Todos eles tinham apenas um pai, Frujul, mas eram todos de mães diferentes e viviam em uma instalação. Idri Subconscious revela que seu pai sempre afagava na cabeça sempre que ela se saía bem. As coisas eram feias na instalação, mas o gesto do pai sempre ajudou a seguir em frente. No início, eram cerca de 50, mas com o passar do tempo, começaram a ficar cada vez menos. Em pouco tempo, restaram apenas 4 irmãos, incluindo Idri. Os outros foram todos eliminados porque seu sangue era fraco. Era basicamente uma fazenda de gado, e um dia, Idri ouviu um dos cuidadores falando sobre algo bastante importante. Aparentemente, houve um vazamento de informações, e eles receberam a ordem de destruir tudo, mas deixar apenas uma das crianças. No final de tudo, eu
Videle foi escolhida enquanto seus outros 3 irmãos ficaram na Sala Branca, e depois disso ela nunca mais os viu. Seu pai lhe disse mais tarde que ela frequentaria uma escola normal para ter uma vida normal, mas a avisou para não contar a ninguém sobre seu passado, ou então, ela se juntaria a seus outros irmãos onde eles estão. Desde então, Idri seguiu as instruções de seu pai. Archive vê isso e percebe que Idri foi doutrinada e que ela era a única que restava viva na instalação. Idri entrou em uma escola regular e estava vivendo bem até que sua condição começou, forçando-a a se afastar dos outros. Ela tem estado sozinha desde então. E sempre desejou que alguém a encontrasse até que Archive apareceu. Pelo que Archive pode reunir das memórias de Idri, ele percebe que a garota já está apaixonada por ele. Archive admite que tem algum afeto por Idri, mas não acredita que algum dia terá a capacidade de amá-la. Seu objetivo é ter. Para terminar, o pai de Idri se tornou apenas mais forte. Enquanto isso, Vícios informa Frugil que ele perdeu para Archive porque usou olhos de demônio. Frugil não leva isso muito a sério até que Vícios começa a mencionar as coisas estranhas que têm acontecido ao redor de Archive. Ele aponta que não é um demônio, mas um demônio. Descobriu que seus pais desapareceram de repente, e até mesmo os nobres que o adotaram morreram misteriosamente, deixando-o com tudo que possuíam. Depois de ouvir tudo isso, Frugel decide que vai investigar os arquivos, porque não quer nenhuma pessoa comum por perto de seu precioso filha. Um mês depois disso, Idri está começando a se sair melhor nos treinos. Além disso, ela também tem um melhor controle de sua condição e, por causa disso, está começando a fazer amigos. Archive condicionou Idri a um estado em que ela aguarda ansiosamente o prazer que aguarda depois que ela fizer tudo o que ele quer. Archive está confiante de que Idri será forte o suficiente para derrotar os heróis em 6 meses. Sua mana branca pura também está alcançando o estágio de maturidade, e Archive se pergunta que cor ele vai pintar isso. Archive está em aula quando Lick entra correndo para avisá-lo de que ele está sendo chamado pela diretora. Archive se pergunta se é sobre o ataque do demônio de um mês atrás, mas está confiante de que não pode ser, pois ele eliminou todas as evidências, não deixando rastros. Ele entra no escritório da diretora, onde ele descobre que alguém está esperando para vê-lo, sentado no esfrujujo, e estende a mão para cumprimentar Archive, dizendo que é um prazer conhecê-lo. Archive menciona que seus pais falavam bem de Frujo, mas Frujo contesta isso. Frujo afirma que o aluguel e a espada detêm. Ele o testou, e eles eram até mesmo os que geralmente o ajudavam em momentos difíceis. Archive então concorda, dizendo a Frugil que é verdade que seus pais nunca gostaram realmente dele, mas reconheceram que não teriam derrotado a Rainha Demônio sem ele. Archive continua dizendo que, mencionando a flor especial que está em seu jardim, aparentemente, foi enviada para aluguel por Frugel, já que ele foi o único que abençoou seu casamento. Frugel fica surpreso ao ouvir isso, mas ao mesmo tempo se sente feliz. Ele então sugere que façam uma caminhada juntos. Frugel afirma que quer ver sua filha. E além disso, ele não se sente muito confortável com a diretora na sala, já que ela foi sua professora uma vez. Isso choca Archive, mas antes que ele mencione a palavra velha, Frugel sugere que eles saiam de lá porque a diretora odeia ouvir que é velha. Dois saem da sala e, enquanto atravessam o corredor, Archive supõe que Frugel está na escola porque roubou o Idri dos cuidados de Visha. Quando Frugel finalmente abre a boca, diz Archive que ele provavelmente está se perguntando por que está na escola. Ele sabe que Archive acredita que ele está na escola porque Idri o escolheu. Mas ele o assegura de que não está na academia por causa disso. Archive pergunta a Frugel por que ele está na academia e o herói menciona Leaz e Sword. Como os dois não foram encontrados, ele pergunta a Archive se seus pais disseram algo a ele antes de desaparecerem. Archive responde que eles não disseram nada de importante para ele antes de partir. Archive quer saber se é por isso que Frujul está na escola, mas ele ainda diz que não. Com uma expressão séria, Frujul se volta para Archive e pergunta se é verdade que ele pode usar olhos de demônio. Pelo que Frugel sabe, nem os arrendados nem a espada podem usar olhos demoníacos, e é sabido que os olhos demoníacos só podem ser transmitidos por sangue. Além disso, Frugel se pergunta por que Archive tem cabelo preto, já que nenhum de seus pais tinha. Archive então atribui suas características às do avô materno, que era um elfo. Frugel está ciente do fato de que o avô de Archive tinha cabelo preto, o que era bastante raro para um elfo. No entanto, ele nunca soube que o homem possuía os 1000 olhos de centeio. Archive pergunta se ele está curioso sobre seu avô, mas Frugel diz que está curioso sobre o de Archive. Ele quer saber por que escondeu o fato de possuir olhos de demônio. Frugil menciona que Archive teria um grande futuro no exército se soubessem que ele possuía. Archive confessa que é um motivo particular pelo qual não roubou isso conhecido. Ele disse que todas as suas conquistas são resultado do fato de que ele foi um grande líder. Ele disse que 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 foi um grande líder. As conquistas no campo de batalha foram todas graças aos seus 1000 olhos de centeio. No entanto, isso teve um custo para ele, pois não tinha força para sustentá-las por muito tempo, já que era apenas um meio-elfo, ao contrário de seu avô. Archive afirmou que ele dependia demais da técnica e sempre que ele SL. Faltou cuidado, o que levou à morte de alguns de seus companheiros. Por causa disso, Archive decidiu se fortalecer para não depender dos 1000 olhos. No entanto, ele percebeu que não tinha muito talento e decidiu se tornar um professor. Archive diz a Frugel que não está tentando se esconder.
Mas ele está apenas se esforçando ao máximo para não exibir isso. Quando perguntado por que não quer mostrar, ele simplesmente responde que não quer fazer os outros se sentirem inferiores por causa de sua vantagem. Frugel ri alto ao ouvir a razão de Archive e então diz a Archive que as dúvidas sobre sua origem foram esclarecidas. Ele lhe dá um tapinha na cabeça, reconhecendo o fato de que Archive é filho de Lige e Sword. Frugal então assegura a Archive que deixará sua filha sob seus cuidados. Archive fica satisfeito e aliviado ao ouvir isso, mas nesse momento, Ida aparece atrás. Ela fica chocada ao ver seu pai se sentindo à vontade com Archive. Frujul avista sua filha e corre para brincar com ela. O trio acaba fazendo um tour pela escola. Quando Archive retorna ao seu escritório, ele se limpa do toque de Frujul por todo o corpo por causa de como muito ele odeia o cara. Archive vê Frugel como nada mais do que um sujeito irritante que precisa ser eliminado. Embora Archive odeie Frugel de paixão, ele está contente por ter lidado com a situação de forma razoável. No entanto, ele está preocupado com o fato de que Frugel diz que vai ficar nas proximidades por mais alguns dias e pode vir visitar. Para se envolver adequadamente com Frugil quando ele chegar, Archive percebe que o que ele precisa é de informações. Ele reflete sobre o que ou quem pode usar e finalmente lhe ocorre que a diretora é a solução para seus problemas. Archive imediatamente vai ao escritório de Lick e a coloca sob seu encanto. Ele então diz a Lick para contar tudo o que sabe sobre a diretora. Archive pergunta a ela quantos anos a diretora tem, e ela revela que a senhora tem 300 anos. Archive fica chocado ao ouvir isso, e percebe que se deparou com um pequeno problema porque não obteve nenhuma informação sobre a diretora. Lick revela ainda que a diretora é uma bruxa e parte da última geração de heróis que derrotou a 12ª Rainha Demônio. Archive então conclui que a diretora não pode ser tão forte quanto os heróis atuais. Além disso, ela teria se tornado mais fraca com a idade também. Archive quer aproveitar esse fato e exige mais informações de LYCK. LYCK revela que o verdadeiro nome da diretora é Desire. E ela era conhecida como a Grande Feiticeira. No entanto, ela não usou sua magia desde que deixou o serviço ativo, alimentando rumores de que perdeu a maior parte de seu poder ao lutar contra a anterior Rainha dos Demônios. E ela é muito velha, não tem amigos, e além disso, não encontrou um homem elegível que ela pode chamar de sua. Aparentemente, há apenas uma coisa que a interessa, e isso é vinho forte. Naquela noite, Archive substitui Lick para receber o novo lote de vinho forte da diretora. Como o desejo da diretora é um ex-herói e uma grande bruxa, Archive tem certeza de que ela terá alta resistência aos olhos demoníacos dele. Para obter vantagem sobre ela, Archive coloca uma poção que enfraquece a mente na bebida. Ele está confiante de que Desire não perceberá, já que não deixa vestígios. Depois de terminar os preparativos, ele pega as bebidas e se encontra com Desire. Ele lhe diz que vai beber com ela em vez de lamparina. Desejo prefere estar com garotas, mas como o arquivo está oferecendo, ela decide entrar na brincadeira. Os dois começam a beber e o arquivo provoca desejo enquanto desfrutam do bom vinho. Sendo o perfeito cavalheiro que é, ele sabe as palavras certas para usar para chegar a desejo. Antes que o desejo perceba, ela já está vermelha como um pimentão e o arquivo aproveita a oportunidade para se aproximar dela. Ele começa a tocá-la e se orgulha de quão fácil é para ele colocar o desejo sob seu feitiço. Ele acredita que o desejo não passa de uma senhora idosa que anseia pela atenção de um homem. Archive ativa sua habilidade, a perda de memória, e combina isso com a habilidade de charme. Archive está prestes a avançar quando Desire de repente sussurra em seu ouvido, dizendo que agora ela o tem em suas garras. Archive percebe tarde demais que está lidando com você. Nem uma bruxa nem um humano. Ele está lidando com alguém que está praticamente vazio por dentro. Archive se vê sob o controle do desejo, que fala sobre como está impressionada que Archive consegue alternar entre vários olhos de demônio. Antes que Archive tenha a chance de sair da situação em que se colocou, o eu interior, o desejo ativa um feitiço que os lança ambos em um labirinto. Aqui, Archive percebe que este é um feitiço que apenas um rank lendário pode usar. É um feitiço que cria um domínio subespacial e aprisiona seu alvo nele. Para piorar as coisas, Archive não poderá sair a menos que derrote Desire, que lançou o feitiço. Além disso, a força de Desire aumentará exponencialmente e seu envelhecimento também será revertido. Em termos simples, Archive está em uma séria desvantagem enquanto Desire tem todas as vantagens. Admite que a falha de memória de Archive a afetou, e ela esqueceria tudo em 30 minutos. No entanto, como ela é uma bruxa, conseguiu bloquear o feitiço. Desire está parecendo muito mais jovem do que estava fora do labirinto, e também revela o quanto está irritada. Desire se prepara para enfrentar Archive. E o arquivo imediatamente ativa seus 1000 olhos, já que ele não tem a liberdade de brincar. Ele planeja lidar com a situação antes de começar a traçar seu próximo curso de ação. Ele tenta se aproximar do desejo, pois é melhor enfrentar bruxas de perto, mas o desejo impede isso ao liberar um novo, liberando uma série de explosões mágicas contra Archive. Em seguida, ela lança um poderoso ataque direcionado diretamente à cabeça de Archive. Archive consegue bloquear o ataque, mas sua lâmina se quebra no processo. No entanto, a lâmina se conserta novamente, já que é feita de mercúrio.
O desejo irrita Archive ao chamá-lo de ninguém. Isso força Archive a recorrer ao seu arsenal para lançar um feitiço poderoso. Ele admite que sempre soube que seu poder nunca superaria o dos heróis. Ele era assim quando era um demônio indefeso e continuou mesmo depois que ele renasceu. No entanto, mesmo com tudo contra ele, Archive está determinado a não desistir. Archive lança o feitiço mágico em Desire, que o bloqueia com confiança e sem estresse. No entanto, isso é apenas uma distração de Archive. Archive aparece de cima, mirando sua lâmina diretamente em Desejo. Ele planeja atingi-la e apagar suas memórias, criando uma lacuna nelas, mas antes que ele tenha a chance de alcançar o Desejo, ela atinge Archive com um feitiço de apagão. Tudo fica escuro, dando a Desire a oportunidade de desferir um poderoso soco ascendente em Archive. Archive é lançado à distância com sangue espalhado por toda a parte, mas ele se recusa a recuar. Desire está impressionada com a teimosia de Archive e agradece a ele por lhe proporcionar a oportunidade de se exercitar. Ela então se senta, oferecendo ter uma discussão civilizada com Archive. Archive fica surpreso ao ver que Desire está oferecendo para conversar. Desire lhe diz que pode facilmente acabar com ele sem ouvir o que ele tem a dizer, mas está lhe dando a chance de contar sua história. Ela promete deixá-lo ir se sua história for interessante. Argumenta por que Desire quer ouvir sua história quando ela obviamente esqueceria tudo em 30 minutos. Desire então responde que está apenas tentando ajudar Archive, então ele deveria parar de agir de forma estúpida. No entanto, Archive acredita que contar a Desire tudo o que sabe e ainda assim morrer depois disso é a decisão realmente estúpida. Percebendo que Archive é teimoso, Desire recorre a algo louco. Ela muda as regras do labirinto para verdades apenas, o que significa que nenhum dos dois pode contar mentiras ali. Uma vez que o feitiço está em vigor, Desire exige que nosso MC diga. Ela conta sua história e promete deixá-lo viver se achar que vale a pena. Archive está pronto para contar a ela, mas ao mesmo tempo, está preocupado que Desire tenha algo planejado nas suas costas. Como Archive ainda está hesitando, Desire decide contar primeiro sua história. Ela quer contar a ele uma história sobre a versão dela que é a diretora. Acontece que a diretora não é nada além de uma boneca, e o verdadeiro desejo está preso no labirinto. Naquela época, quando ela lutou contra o antigo rei demônio e o derrotou, ele a amaldiçoou para que não pudesse sair de seu labirinto ou ela morreria. Archive percebe que Desire não está mentindo, mas se pergunta se ela está tentando convencê-lo a ajudar para que possa sair do labirinto. No entanto, ele percebe que isso pode não ser verdade, já que há heróis que Desire pode facilmente chamar para ajudar. Desire garante a Archive que ela está interessado nele por causa de seu poder incrível. Ele conseguiu contornar sua boneca e alcançar um eu real no labirinto. Archive se abre, dizendo a Desire que ele é um demônio que veio à escola para eliminar todos os heróis e também para ressuscitar a rainha dos demônios. Ele revelou tudo sobre como ele eliminou seus pais e o fato de que ele é quem controla tudo de forma ociosa. Quando Desire ouve isso, ela admite que a história dele é muito interessante porque ele é uma pessoa cruel. Na verdade, ela não está feliz por não ser um de seus alvos, já que isso tornaria as coisas mais interessantes. O desejo então decide contar a Archives algo sobre os heróis. Ela informa que existem 3 tipos de heróis. Há aqueles que buscam poder. Existem heróis que não buscam nada além de justiça e sempre tentam salvar o maior número de pessoas possível. Os terceiros são aqueles que acreditam que não conseguem viver sem poder. Caos. Desejo considera a busca de Archive como algo divertido e deseja-lhe sorte. Archive fica chocado ao ver que Desejo não está do lado dos humanos. Desejo lembra Archive que ela é um tipo de heroína caótica, e, como não há guerra, ela já está entediada. Ela revela ainda que ela nunca esteve do lado de ninguém desde o começo. A razão pela qual se aliou aos humanos na última guerra foi porque eles eram o lado mais fraco. Archive finalmente percebe que está diante do pior herói de todos os tempos. Ela só se une ao lado fraco para tornar as coisas divertidas para ela. Desde Frujula. Desire se oferece para ajudar nosso apresentador. Archive fica chocado e em lágrimas quando Desire lhe assegura que vai ajudar. No entanto, como ela obviamente não pode sair do labirinto, ela diz a Archive que a única ajuda que pode lhe oferecer é confiar em ninguém para obter conselhos. A primeira coisa que Archive pede é orientação sobre como derrotar Frugel e também sobre suas fraquezas. Archive fica chocado quando Desire lhe diz que Frugel não tem fraquezas, o que significa que ele vai perder toda vez que enfrentar Frugel. Para piorar, Archive não pode confiar em ninguém. Inativamente contra seu pai, já que ela ainda está muito fraca. Como Frugel não tem fraquezas, Desire se oferece para contar a Archive algo que pode ser importante. Aparentemente, Frugel é chamado de caçador de olhos de demônio porque ele derrota demônios e coleta seus olhos como prêmio. Após coletar os olhos de demônio, ele os transplanta para o próprio corpo. Archive fica chocado ao ouvir isso, já que os humanos não conseguem controlar os olhos demoníacos devido ao impacto que isso terá em seus corpos. Zir então menciona que Frugel encontrou uma brecha. Aparentemente, ele tem um monte de transplantes de nervos descartáveis em seus olhos para contrabalançar efeitos dos olhos demoníacos. Archive não quer acreditar nisso até perceber que Frugel usou os irmãos Idri como parte do experimento. Basicamente, Frugel é invencível, mas Desire menciona que seus olhos demoníacos têm apenas uma fraqueza. Ela lhe conta qual é a fraqueza e revela
Sente que o único olho demoníaco que Frugal pode usar atualmente é a petrificação. Insta-Archive a usar isso como uma fraqueza, já que Frugal terá que olhar diretamente em seus olhos antes de usá-lo. Archive terá que encontrar uma maneira de pressionar Frugal contra a parede, forçando-o a usar o olho demoníaco. Desire instiga a encontrar uma maneira de pressionar Frujul e fazê-lo usar seu olho demoníaco. Desire então menciona que gosta de Archive, e também gosta de Frujul porque ele é um cara interessante. Archive fica irritado, perguntando por que ela gostaria de um psicopata como Frujul. Desire aponta o fato de que Frujul está cometendo crimes hediondos por causa de sua paixão em salvar a humanidade. Ela menciona que seus métodos podem ser cruéis, mas tudo isso é para derrotar o Rei Demônio. Archive argumenta que Frugel não passa de um pedaço de lixo porque está eliminando seus filhos e os usando para seu próprio benefício. Desire então lembra Archive que ele também está fazendo a mesma coisa que Frugel está fazendo. Archive terminou com o bebê do herói e tomou seu lugar. Até mesmo acabou com os pais que o criaram, e atualmente está usando a mesma identidade que afirma estar protegendo. Desire diz a Archive que ele é um hipócrita por pensar que é melhor do que Frugal. Desejo aponta a amarga verdade de que Arquivo e Frugal são uma combinação perfeita um para o outro. Arquivo ainda não quer acreditar nisso, mas Desejo já se cansou de falar com ele. Ela o empurra para fora do labirinto, mas antes disso, diz a ele para aceitar quem ele é e ser tão cruel quanto puder. Ela também menciona que nenhum lado importa e que a única coisa que realmente importa é que Archive siga a decisão de seu coração. Archive retorna à academia e percebe que abusou de seus olhos demoníacos, pois está prestes a perder a consciência. Por causa disso, ele faz de sua prioridade chegar ao seu quarto antes que isso aconteça. Ele não está totalmente satisfeito com as informações que obteve de Desire, mas isso lhe mostrou quão fortes os heróis podem ser. Archive não quer aceitar a ideia de que é um hipócrita, e continua se apoiando na ideia de que todo TH. A coisa que ele está fazendo é pela rainha demoníaca. Archive entra em uma batalha mental com seu eu subconsciente, que lhe diz para parar de usar a rainha demoníaca como uma desculpa. Seu eu subconsciente lhe diz que a rainha demoníaca definitivamente não teria querido que ele acabasse com a vida de um bebê, tudo na mesma. De se vingar. Seu subconsciente acredita que ele seguiu o caminho da vingança, porque ele não é mais o mesmo demônio impotente que costumava ser. Archive tenta argumentar com seu eu subconsciente que ele não obtém prazer do que está fazendo, mas algo lhe diz que ele está apenas mentindo para si mesmo. Archive consegue voltar para seu quarto e, felizmente para ele, Idri estava esperando por ele. Antes que Archive perceba, ele cai nos braços de Idri. Com Idri o confortando, Archive finalmente aceita a verdade de que ele é tão ruim quanto Frugel. Archive chega à conclusão de que não tem o direito de criticar Frugel, uma vez que ambos estão usando as pessoas para seus próprios interesses. Archive decide que não usará mais a Rainha dos Demônios como desculpa para sua vingança. Enquanto isso, Frugel descobriu os restos de uma espada e polícia onde Archive os enterrou. Ele desaba em lágrimas, mas promete vingar seus amigos. 2 dias depois, Archive acorda de seu sono profundo. Eidri está tão preocupada que já informou as autoridades da academia que Archive não está bem. Eidri pergunta: Archive, se ele foi atacado, está preparado para enfrentar quem quer que tenha tocado em seu sensei. No entanto, Archive inventa uma mentira para Idri. Ele diz a ela que estava conduzindo um experimento no laboratório, mas que deu errado. Ele afirmou que usou todo seu mana para consertar o laboratório danificado. Idri consome os arquivos com facilidade, pois já está apaixonada por ele. Mais tarde, Archive sugere que eles façam uma viagem. Idri concorda e logo depois eles chegam à casa de acolhimento de Archive. Archive a toca de maneira inadequada para torná-la suscetível aos seus desejos, assim como ele sempre faz. Idri encontra um lago que seria um bom lugar para nadar e Archive o aquece com sua magia. Para Idri, ela está em uma boa viagem com seu mentor, mas não sabe que Archive tem outros planos para eles. Idri entra no lago para tomar um banho. Ela convida Archive para tomar um banho, mas ele recusa a oferta. Como ela não está pronta para aceitar um não como resposta, ela agarra Archive e o arrasta para o lago. Archive e Idri acabam se divertindo juntos. No dormitório da escola, Frujul entra no quarto de Archive com a intenção de acabar com Archive. Mas em vez de encontrar Archive em sua cama, ele encontra uma carta escrita deixada para ele por Archive. Naquela noite, Frujil chega à vila onde Archive está esperando. Frujil está todo vestido com sua armadura de batalha e está totalmente armado. Na carta que Archive deixou para ele, ele o avisou para não trazer alguém com ele enquanto vem, ou então, ele vai prejudicar Idri. Frujil está surpreso que Archive saiba que ele irá visitá-lo, já que deixou uma nota. Frujil exige ver sua preciosa filha, prometendo poupar Archive se ele libertar sua filha. Archive, em vez disso, engaja Frugel em uma conversa moral sobre o que ele fez com seus filhos. Frugel então pergunta a Archive por que ele encerrou o contrato de aluguel e a espada. Archive fica surpreso ao ver que Frugel já conhece a verdade, no entanto, ele não se preocupa, pois planeja acabar com Frugel ali mesmo naquela noite. Archive diz a Frugel que ele contrato vitalício e espada por causa do selo da Rainha Demônio dentro deles. Ele informa a Frujul que os selos que coletou de seus pais humanos agora estão com ele. Informa a Frujul que seu objetivo é reviver a Rainha Demônio. Frujul responde que não tem interesse em quem Archive é, mas no que
O que ele quer saber é por que deseja ressuscitar alguém tão cruel e maligno, como a Rainha dos Demônios. Frujul afirma que testemunhou em primeira mão o horror que a Rainha dos Demônios pode causar. Aparentemente, ele perdeu pessoas que eram preciosas para ele nas chamas negras da Rainha dos Demônios. A Rainha Demônio possui chamas que podem queimar qualquer coisa e tudo até virar cinzas. Por causa da dor que sentiu ao ver a Rainha Demônio tirar tudo dele, Frujul jurou que se vingaria da Rainha Demônio, mesmo que isso fizesse perder a si mesmo no processo. Frujul então aponta sua espada para Arkham. Arquivo pergunta a ele se sua determinação é tão poderosa. Arquivo admite que Frujil tomou o melhor caminho possível para alcançar sua justiça. Em seguida, Arquivo revela que sua determinação também é forte, já que ele está decidido a fazer tudo o que for possível para ver a Rainha Demônio novamente. Frujil ri da razão do Archive, com raiva, envolve a sala em chamas na tentativa de eliminar Archive de uma vez. No entanto, Archive consegue se defender do ataque graças aos seus 1000 olhos. Mox Frugal critica Archive por depender de seu demônio 1000 olhos, mas Archive garante ao herói que o demônio. Os olhos não são tudo que ele tem para enfrentá-lo. De pé no prédio meio destruído, Archive tira uma poção que preparou anteriormente e a consome. Frugel sorri maliciosamente, admitindo o fato de que Archive está disposto a ir ao extremo para enfrentá-lo. No entanto, Frugel não é uma pessoa muito boa. Frugel diz a Archive que ele ainda não tem chance, já que os heróis estão muito acima de seu nível. Frugel usa outro feitiço devastador que faz Archive sair correndo. Ele consegue desviar da maioria dos ataques, mas a investida causa mais danos ao redor. Graças à poção que usou, Archive ganhou habilidades regenerativas para seus 1000 olhos. Por causa disso, ele tem a chance de se concentrar na parte ofensiva de seu jogo. Archive planeja continuar atacando até conseguir fazer Frugel usar seus olhos demoníacos. Sem hesitar, Archive dá continuidade ao seu plano e ele CH. Ele avança em direção a Frugel. Os dois se enfrentam, mas Frugel mantém a vantagem quando se trata de esgrima. Ele balança sua espada com força, mas Archive se desvia antes de ser cortado. Frugel não recua e desferiu um ataque poderoso que deixa Archive indeciso. A indecisão de Archive quase lhe custou a vida. Mas ele bloqueou o ataque no último momento. Frugel zombou de Archive, dizendo que sua indecisão está afetando a maneira como ele pensa. O braço de Archive foi cortado, espalhando seu sangue por toda a parte. Frugel não recua, mas continua a empurrar Archive para trás com seus ataques repetidos e poderosos. Archive tem dificuldade em encontrar uma brecha devido à defesa impenetrável de Frugel. Percebendo que não tem chance contra Frugel, Archive tenta criar alguma distância entre eles, mas isso ainda não funciona. Isso apenas dá a Frugel a vantagem de agarrá-lo. Archive fica impotente na presença de o poder divino de Frujaus. Frujaus segura Archive pelo pescoço enquanto provoca sobre a morte da Rainha Demônio. Frujaus atinge Archive no nervo que mais dói, forçando Archive a liberar um ataque mágico. Archive finalmente consegue acertar a mão de Frujaus. Archive também usa a oportunidade de se distanciar de Frugel. Em desespero para igualar o campo de batalha, Archive consome outra garrafa de poção que já havia preparado. Isso libera sua aura mágica, mas Frugel permanece impassível. Frugel continua a provocar Archive, instigando-o a dar o seu melhor. Em seguida, Archive jura punir Frugel e tirar tudo o que ele ama, da mesma forma que fez com a Rainha dos Demônios. À medida que a batalha continua, o efeito colateral da poção começa a aparecer. Archive tosse sangue, e Frugel fala sobre o quanto está decepcionado. Ele diz a Archive que todas as suas táticas não têm chance contra ele. Então, Archive percebe que ele realmente não tem uma chance, mas tem um plano de jogo. Ele só quer que Frugel acredite que está se esforçando ao máximo contra ele, enquanto tenta conseguir a posição perfeita para usar contra ele. Frugel se pergunta como alguém tão fraco quanto Archive conseguiu uma boa. Aniquila espada e contrato. Frujo se prepara para acabar com tudo, mas Archive ativa outra fase de seu plano. Ele agarra Idle e ameaça acabar com ela se Frujo se aproximar. Archive cobre o rosto de Idle com uma venda para mantê-la confusa sobre sua situação. Ambiente. Idle ouve a voz de seu pai, o que a deixa ainda mais confusa. Ela se vê obrigada a perguntar ao Archive o que está acontecendo. O Archive então diz a Idle que está pronto para confessar tudo. A primeira coisa que ele faz é rasgar seu uniforme para revelar seu corpo principal. Em seguida, o Archive começa a dizer a ela coisas reflexivas para Frugel. Ele revela que não ama Idle, mas a estava usando apenas para chegar até seu pai. Tudo isso atinge Idle como uma bomba atômica, e ela assume que Archive está mentindo. No entanto, Archive a assegura de que não está. Archive revela que Idle não passava de uma ferramenta para ele. O começo. Ele acrescenta que Idle é apenas uma ferramenta para o pai dela também. Archive agarra Idle pela cabeça, reforçando o fato de que ela não passa de um peão. É como se a própria Idle estivesse ciente disso, pois não faz nenhuma tentativa de argumentar. Cansada de prolongar a situação, Frugel pergunta a Archive o que ele quer para deixar sua filha ir. Archive lhe diz que tem apenas um pedido. Ele quer que Frugel arranque o cristal de seu peito e morra. Tudo que Archive tem feito até agora é pressionar Frugel contra a parede, não lhe dando escolha a não ser usar seus olhos demoníacos. Archive. O Archive está cada vez mais perto de alcançar seu objetivo, já que Frugel está quase em uma faixa onde pode ativar os olhos demoníacos. No entanto, assim que ele ativar o feitiço de petrificação, terá acionado sem saber a armadilha de Archive. Archive continua a provocar Frugel até que Frugel chegue à conclusão de que ele vai
Fazer tudo para salvar sua filha e cumprir seu dever como herói da humanidade. Frugel se aproxima de Archive e lança o feitiço de petrificação. A mão de Archive é o primeiro lugar a ser afetado. No entanto, Frugel acabou de dar a Archive o que ele queria sem nem mesmo saber. A armadilha de Archive é ativada, não dando a Frujul nenhuma chance de escapar. Antes que Frujul perceba o que está acontecendo, ele se vê preso em uma parede de espelhos. Frujul grita de horror, perguntando-se como Archive descobriu que ele tem olhos de demônio. Todos os usuários de olhos de demônio sempre mantêm isso em segredo, já que sua fraqueza é mera. Espelhos. Espelhos sempre desviam o efeito sobre o usuário, por isso eles sempre os evitam. Archive sabe que Frugel é um oponente formidável, e um espelho não funcionará contra ele. É por isso que ele o prendeu em uma parede de espelhos onde não há escape. O feitiço de petrificação de Frugel se reflete de volta. Para ele começa a se transformar em pedra. Frugel grita de dor e agonia, pois não acredita que vai perder para Archive. Idli corre até sua filha, que se transformou em pedra. Ela desaba em lágrimas, acreditando que é a culpada pelo que aconteceu. Enquanto Idli chora, Archive quer vê-la sair, mas ele acha difícil. Archive não consegue acreditar que seu coração está doendo porque Idli está em dor. De repente, uma luz brilhante aparece e Orvalho ouve a voz de Frujul, dizendo a Idli para parar de chorar. Archive fica atônito ao ver Frujul de volta e melhor. Acontece que Frujul tem outro olho demoníaco, o olho da reversão. Archive fica chocado, pois nunca ouviu falar de um olho demoníaco chamado olho da reversão. Frujul avança em direção a Archive e o derruba no chão antes que ele tenha a chance de fazer qualquer coisa. Frujul revela que usou o olho reverso nos aldeões, que é como ele conseguiu descobrir a atrocidade que o Archive cometeu contra seus amigos. Frugel explica que tudo o que ele tem feito até agora é para garantir que tem uma criança que herdará o olho reverso dele. Aparentemente, o olho reverso é bastante poderoso, e é até forte o suficiente para bloquear os poderes da Rainha dos Demônios. Depois de revelar alguns desses fatos para Archive, Frugel se prepara para acabar com ele. Ele levanta sua espada contra ele, e justo quando está prestes a golpeá-lo, Idli salta entre a espada e seu professor. Isso força Frujul a interromper seu ataque, mas ele então decide verificar o mana de Idli. Ele olha nos olhos da filha, mas é recebido com decepção ao perceber que o mana dela se manifestou como um atributo escarlate. Frujul é tomado pela raiva, pois ele já estava. Acredita que Idli será a mãe de seu filho. No entanto, isso não é mais possível, pois a cor escarlate é conhecida por ser dos demônios. Sem hesitar, Frujul levanta sua espada para acabar com a vida de sua filha, mas Archive bloqueia o ataque. Frujul, furioso, joga Archive para longe. E raiva, ele o culpa pelo que está acontecendo com Idli. Ele acredita que Archive de alguma forma plantou sua semente em Idli, e é por isso que sua filha tem um atributo escarlate em relação a Imana. Idli percebe que seu pai não vai recuar e a incentiva a professor para fugir, mas Archive fica. Ele se corta nas costas novamente enquanto protege Idli, mas ainda assim se recusa a correr. Archive finalmente percebe que não está fugindo porque se importa com Idli e não quer perdê-la. Ele relembra que sempre foi um solitário demônio até que a Rainha dos Demônios o acolhesse. Archive também está ciente de que seu ato contra Ligia Espada vai contra a convicção da Rainha dos Demônios, já que ela é alguém que acredita no amor da família. Nesse momento, Archive é tomado por arrependimentos e questionamentos do tipo e se. Ele se pergunta se as coisas teriam sido diferentes se tivesse aceitado a espada e o amor de arrendamento em vez de terminá-los. Depois de perder muito sangue, Archive tem dificuldade em se mover. Isso dá a Frugel a chance de agarrá-lo facilmente, ele a amaldiçoa por ter um atributo de mana que é totalmente utilizado para o que ele quer alcançar. Frugil então revela seu plano maligno de continuar fazendo mais bobis e experimentando com eles até obter o resultado desejado. Archive pode ouvir Frugil engasgando de forma ociosa, mas ele não consegue mais se mover. Archive se pergunta se vai morrer pela segunda vez, sem alcançar seus objetivos. A dor de perder um ente querido assombra Archive mais uma vez. Nesse momento, ele se encontra em seu reino subconsciente. Archive se pergunta se está morto, e então vê sua amada Rainha Demônio à distância. Imediatamente, Archive esquece tudo pelo que tem lutado e começa a correr em direção à Rainha dos Demônios. Archive admite que todas as suas lutas são para que ele tenha a chance de ver a Rainha dos Demônios e estar com ela mais uma vez. Archive está pronto para deixar de lado sua vingança, desde que consiga ver a Rainha dos Demônios e tocá-la. No entanto, o coração de Archive se recusa a parar. Archive quer morrer para poder ficar com a pessoa que deseja, mas seu coração é teimoso demais para desistir. Nesse momento, a Rainha Demônio toca sua mão, o que ativa os cristais dentro dele. Ao mesmo tempo, ele se lembra do que faz disso. Ela disse a ele que a verdade que ele está desesperadamente procurando já está dentro do seu coração. Finalmente, Archive percebe que a Rainha dos Demônios nunca deixou seu lado e sempre esteve com ele. A Rainha dos Demônios também diz a Archive para se livrar de qualquer fardo desnecessário e apenas fazer o que seu coração deseja. Sem nada o impedindo novamente, Archive admite que o que ele realmente quer é salvar Idli. Archive promete à Rainha Demônio que voltará, e nesse momento ele deixa o reino do subconsciente. Archive retorna ao seu corpo exatamente quando Frugel está prestes a acabar com Idli.
Frujul levanta o braço de repente em chamas negras, ficando horrorizado e em choque. Ele se vira e vê os olhos de Archive. Eles se tornaram amarelos, assim como os olhos da Rainha Demônio. Frujul é forçado a soltar Idli enquanto grita de dor, se perguntando como Archive consegue usar os olhos da Rainha Demônio. Frujul está confuso e começa a se fazer perguntas. Ele acredita que Archive é capaz de usar as chamas negras por causa dos cristais que roubou de Sword e Ilease, mas ao mesmo tempo, não acha que a Rainha Demônio pode ressuscitar apenas com 2 cristais. Então, ele percebe que a Rainha Demônio é a única que pode usar as chamas negras. Sobre ele que a única pessoa que tem o poder de descelar os fragmentos da Rainha Demônio não é ninguém além do desejo. Frugel fica agressivamente furioso ao perceber que o desejo o traiu. Frugel se levanta, preparado para acabar com tudo antes que o arquivo possa chegar. Para seu novo poder. Frugel conta com seu olho de reversão enquanto se prepara para enfrentar Archive. Archive também está animado e pronto para lutar contra Frugel. Por outro lado, Frugel está confiante de que Archive não tem força suficiente para enfrentá-lo, já que ele é já em seu limite. Frugel se gaba de quantas pessoas ele enviou para o além devido ao seu dever como herói. Ele se considera um homem justo, ao contrário de Archive, que é movido por seus sentimentos pessoais. Por causa disso, Frugel acredita que é muito superior a Archive e ele o derrotaria facilmente. Frugil balança sua espada com força, mas Archive a pega facilmente. Ele então diz a Frugil o quão errado ele está. Ele garante a Frugil que se tornou um com os cristais dentro dele que também não sente ódio nem dor. Archive basicamente não sente dor alguma. Qualquer coisa contrária ao que Frugil pensa. Archive facilmente descarta Frugil, deixando-o em choque. Para piorar a situação de Frugil, ele percebe que Archive está lentamente se transformando em um senhor demoníaco. Sua aura escura e roxa envolve os arredores, criando uma atmosfera aterrorizante. A atmosfera. Frugil jura que não permitirá que a tragédia do passado se repita. Por causa disso, ele ativa sua técnica suprema e, ao mesmo tempo, Archive prepara um poderoso feitiço. Os dois se atacam com o melhor que tem, mas quando a poeira senta, Frugil está de joelhos. Archive permanece firme e enérgico, e diz a Frugil para parar de lutar porque tudo acabou. Nesse momento, Frugil faz o impensável e pega sua filha como refém. Frugil tenta manipular sua filha, dizendo a ela para acabar com a vida de Archive. Frugil faz Idli segurar a espada e Shi mira para o arquivo. Nesse momento, o arquivo usa o olho da ressonância em Idli. O olho da ressonância é uma habilidade muito rara que o arquivo possui, e é um poder que mostra memórias para os outros. O arquivo nunca levou a habilidade a sério, já que não é boa para ataque, nem é bom para defesa. Com o olho da ressonância, Archive é capaz de levar Idli através dos bons momentos que tiveram juntos. Idli consegue ver o quanto Archive se importa com ela. Archive então a incentiva a seguir seu coração e fazer o que quiser. Frugil fica chocado quando sua filha vira a espada contra ele e o corta. Frugil está em descrença porque sua filha escolheu um demônio em vez dele, um herói. Assim que Frugil está de joelhos, Archive se junta a Idli e segura a espada. Archive acessa todo o poder dos olhos da rainha e, com isso, queima Frugil até não restar nada. A única coisa que sobra dele é o poder da rainha. É o fragmento da Rainha Demônio que vive dentro dele. Depois que Frugel é derrotado, Idli quer se desvincular de Archive, mas ele a impede. Os dois têm a oportunidade de resolver suas diferenças e reafirmar seu compromisso um com o outro. Idli admite que quer estar ao lado de Archive, mesmo tendo acabado de derrotar o pai dela juntos. Archive a abraça, garantindo que não vai usar seus olhos malignos dela novamente. Os dois acabam se beijando e, enquanto celebram sua vitória, um dos 8 heróis que Enigma havia aprisionado escapou da prisão máxima. Após derrotar Frugil, Archive desmorona, mas Idli consegue revivê-lo com o calor do seu corpo. Idli fica feliz quando Archive finalmente acorda, já que ele esteve inconsciente por dias. Lágrimas de alegria escorrem de seu rosto enquanto Archive agradece por salvá-lo mais uma vez. Idli então diz a Archive usar os olhos demoníacos da rainha porque o custo que isso traz para seu corpo é excessivo. Ela está preocupada que Archive acabe morrendo se continuar usando os olhos da rainha demoníaca. Archive tenta argumentar que a única maneira de enfrentar os heróis é usar seu trunfo, mas Idli não quer. Ela não está preparada para perder seu mentor e o arquivo a lembra de que ela se tornará inimiga da humanidade se continuar ao lado dele. Com indiferença, garante ao arquivo que não se importa, já que seu único objetivo ao ser uma heroína era agradar seu pai. Agora que seu pai se foi, ela tem. Ele não tem a obrigação ou dever de ser um herói. Idli já se vê como a inimiga da humanidade e diz a Archive que essa é sua decisão. Ela segura Archive enquanto implora para que ele não desapareça dela. Archive fica comovido com as palavras de Idli e a assegura de que permanecerá ao seu lado. Archive provoca Idli, dizendo a ela que é importante para seu plano e que não pode permitir que ela morra antes de ter a chance de usá-la. Archive então diz a Idli que gostaria que ela visitasse a casa da família assim que o inverno começar. Ele quer que Idli verifique a casa em busca de informações sobre a criança de 8 anos. Heróis. Como Archive não pode ir com ela sem levantar algumas sobrancelhas, Idli não tem escolha a não ser fazer a jornada sozinha. Enquanto Idli está fora, Archive visita a cidade. Ele fica feliz que o desaparecimento de Frugel ainda não foi notado e planeja aproveitar a oportunidade para reunir mais informações.
Informações sobre os outros heróis. Nesse momento, ele encontra uma garota ferida. Archive quer ignorar a garota, já que está tentando manter um perfil discreto, mas decide fazer o que é certo. Ele garante à garota que vai curá-la com sua pequena magia de cura. Antes de se abaixar para fazer qualquer coisa, a garota diz a ele para olhar para cima. Archive se vira e vê um cara assustador olhando para eles. O cara diz a Archive para ir embora, já que não tem nada a ver com ele. Archive observa bem o sujeito e percebe que ele é um dos 8 heróis que terminam. A Rainha Demônio. Archive fica horrorizado ao lembrar que o cara consumiu o corpo da Rainha Demônio como se não fosse nada, enquanto também desfrutava de cada parte disso. Sem dúvida, Archive percebe que o herói à sua frente é o comedor da tribo demoníaca, Enigma. Archive está completamente apavorado, pois sabe que não tem força para enfrentar Enigma ainda. É bastante óbvio que suas filhas da lua contra o gelo ainda estão segurando. Archive pensa em recuar, mas de repente descarta a ideia. Ele se lembra de ter agora que não morresse, mas de certa forma se colocou numa posição de não ter medo da morte. Ele tem medo da morte, mas tem medo da morte. Ele tem medo da morte, mas tem medo da morte. Ele tem medo da morte, mas tem medo da morte. Ele tem medo da morte, mas tem medo da morte. Ele tem medo da morte, mas tem medo da morte. Ele tem medo da morte, mas tem medo da morte. Ele tem medo da morte, mas tem medo da morte. Ele tem medo da morte, mas tem medo da morte. Ele mesmo em perigo. Nesse momento, ele percebe que Enigma desapareceu. Antes que perceba, Enigma aparece bem na sua frente. Enigma sente a sede de sangue que vem de Archive e assume que Archive está disposto a lutar com ele. Enigma sorri para Archive por fazê-lo parecer um tolo. Nesse momento, Archive ativa um de seus olhos demoníacos para tentar pegar Enigma de surpresa, mas não funciona. Archive fica chocado e tenta outros, mas o resultado continua o mesmo. Archive fica completamente confuso. Enigma então revela que ele consome demônios para tomar seus poderes. Percebendo que Enigma está pronto para a batalha, Archive também se prepara. Ele saca sua espada e, embora Enigma seja o primeiro a atacar, Archive ainda consegue bloquear o golpe. Archive lança um contra-ataque que quase atinge Enigma. Enigma, mas deixa uma marca assustadora na parede. Archive percebe que na verdade se recuperou muito melhor do que pensava. Por causa disso, Archive está pronto para dar tudo de si na batalha. Por outro lado, Enigma também fica feliz que Archive esteja desafiando, já que ele está confiante de que terá a chance de vencer. Consumir Archive, que será sua primeira refeição em 14 anos. Archive analisa a situação e percebe que não pode aguentar uma luta maratona contra Enigma. Archive imediatamente agarra a garota ferida em uma tentativa de escapar. Archive chega ao telhado enquanto pensa em como ele vai extrair informações da garota. De repente, Enigma aparece por trás. Ele quase agarra Archive, assustando-o profundamente. No entanto, Enigma usa um clone no último minuto para escapar do aperto de Enigma. Em seguida, Enigma ativa uma magia sombria que irá rastreá-lo. Alvo derrubado, não importa onde esteja. Archive admite que está em uma situação realmente ruim, já que o feitiço não vai recuar a menos que o conjurador morra. De repente, Enigma para de perseguir. Archive assume que Enigma deixou tudo nas mãos de seu feitiço, mas de repente, ele percebe que Enigma está prestes a fazer ainda pior. Enigma carrega sua lança e a lança em direção ao Archive com a intenção de despedaçá-lo. Archive percebe que não há como desviar da lança e que definitivamente vai morrer. Ele já está arrependido de sua decisão de não seguir as instruções de Ido e quando elabora. De repente se abre à sua frente. Ele consegue entrar no labirinto bem a tempo antes que o feitiço de Enigma e a lança o alcancem. Como eles entraram em um labirinto, o feitiço de rastreamento também foi desativado. Como ele perdeu seu alvo principal, Enigma planeja consumir uma presa fácil. Enigma quer reunir suas forças para poder caçar e aniquilar adequadamente a garota que Archive salvou, e Enigma se refere à garota pelo nome, Sishi. A busca de Archive por vingança custará tudo a ele, ou ele conseguirá alcançar seu objetivo de aniquilar o humano. Heróis humanos. Fique ligado no canal para saber a resposta para isso. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.